Olá, pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast. Hoje eu estou com mais um convidado, o professor Igor. Nós fizemos graduação juntos, nós somos amigos de longa data, inclusive já temos alguns trabalhos em coautoria, e hoje ele está aqui conosco para falar um pouco sobre comitê de ética. O Igor, como é da área da saúde, isso é mais recorrente nessa área. Igor, muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Seja bem-vindo. Como a Pamela já falou e já de antemão agradecendo o convite, eu sou da área da saúde e é muito recorrente na minha área esse acesso ao comitê de ética na aprovação das nossas pesquisas, e a gente vai tentar esclarecer algumas dúvidas, alguns pontos que a gente tem em comum dentro da situação do comitê de ética, que na maioria das vezes gera muita dúvida para muita gente. Excelente. Bom, então eu acho que para a gente começar, você poderia explicar um pouco o que é um comitê de ética e quais que são as variações que podem ocorrer. A ética nada mais é do que, simploriamente falando, um conjunto de regras e preceitos de valores e moral, né, que um indivíduo, um grupo social, uma sociedade pode ter. E aí, assim, o comitê de ética, ele são as instâncias de controle social que regula a pesquisa envolvendo seres humanos e envolvendo animais também, para garantir o respeito e a prevenção de danos, né? E aí, quando eu estou pensando em comitê de ética, a gente tem os comitês tanto para uma seção humana, que é o Comitê de Ética em Pesquisa Geral, né, que a gente conhece, e tem o Comitê de Ética de Uso de Animais também, que é o CEUA. Vale lembrar que ela pode variar um pouquinho de universidade para universidade. Alguns modos de submissão, algumas coisas que algumas universidades pedem. De uma maneira geral, é bem parecido, mas pode ter um tópico ou outro que as universidades podem variar. É bem esclarecedor. E isso é importante porque eu vejo muitas pessoas preocupadas com técnica, em vez de estar preocupado ali com o que o trabalho vai contribuir para a sociedade, fica muito preocupado em seguir regras, em seguir técnicas. Então, é bom esclarecer qual que é a função do comitê de ética, por que ele existe, para quando a pessoa submeter, ela já ter consciência da importância de incluir aquilo no processo de pesquisa dela. Então, eu acho interessante você falar um pouco de como é o processo de submissão numa pesquisa onde é necessário submeter ao comitê de ética. Algumas áreas são necessárias, são extremamente necessárias. Trabalhando hoje com genética, trabalho também com ciências esportivas, então a gente está movendo pessoas diretamente através do esporte e podendo ou não causar risco físico, fisiológico e até mesmo a certo ponto psicológico dentro dos trabalhos. E algumas áreas talvez não tenham tanta necessidade. Algumas áreas, como nas ciências humanas, que trabalham só com questionários mais simples, sem desenvolver muito o lado psicológico do questionário, talvez não tenha tanta necessidade da aprovação, mas ainda assim é recomendável que se submeta o projeto ao comitê de ética, né? Para ver se, na visão de outra pessoa, ele tem risco ou não à saúde do participante, né? Aqui dentro da UFAL, a gente tem o CEP e o CEUA, e todos eles têm os projetos submetidos através da Plataforma Brasil, que é uma plataforma nacional que rege a submissão dos projetos. E aí, quando a gente vai montar o projeto, a gente tem uma série de documentos que a gente tem que desenvolver. Entrando pela Plataforma Brasil, a gente só consegue acesso a ela diretamente e especificamente através do acesso de um professor registrado à instituição. Só que, além do projeto, você tem que criar o termo de assentimento livre e esclarecido, que é o TALI, que é utilizado quando você está trabalhando principalmente com pessoas menores de idade. Esse documento é um documento que esclarece todos os tópicos da sua pesquisa, passo a passo, e falando quais são os riscos e benefícios também para os participantes. Então, você tem que deixar tudo muito bem esclarecido dentro desse documento para que ele leia e concorde em participar da sua pesquisa. Quando você tem uma pessoa que é maior de idade, ou você tem também o menor de idade, o pai dele vai ter que preencher um outro documento, que é o TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
O TCLE, quando a pessoa é maior de idade, ela vai assinar afirmando que ela quer participar, enquanto menor de idade, um responsável por ela vai assinar. Uma coisa que eu acho interessante também de pontuar é que em muitas situações, como pessoas que são da área das ciências sociais, né, das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas, de uma maneira geral, costuma trabalhar muito com variáveis nominais, né? Então, acredita que por isso não tem uma necessidade de submeter ao comitê de ética. Mas é importante a gente sempre verificar se realmente não tem essa necessidade com a instituição que a gente está inserido. E mesmo que não tenha, é bom ter um termo no início ali do seu instrumento informando o que vai acontecer, como que vai ser o processo, para a pessoa ter completa ciência de como é o instrumento, né, como que é a pesquisa que ela está participando. Completando o seu comentário, é interessante que a pessoa entenda que a submissão ao comitê de ética tem que ser feita, a submissão e aprovação do comitê de ética tem que ser feita previamente ao início da pesquisa. Até porque, ao final da sua pesquisa, você vai redigir artigos científicos para submeter em revistas, em periódicos. E aí, quando você submete, a maioria dos periódicos, pelo menos na minha área de atuação, pede o número de aprovação do comitê de ética. Então, você não tem como fazer a aprovação do comitê de ética depois que a pesquisa foi finalizada. Exatamente, né? Porque a gente tem tanto trabalho para desenvolver uma pesquisa, para depois não poder publicar, é uma situação desagradável. Além do TCLE e do TALE, o TALE, a gente tem também alguma série de documentozinhos que a gente tem que postar junto quando a gente vai fazer a submissão na Plataforma Brasil. Então, você tem documentos como declaração de cumprimento e publicização e destinação de materiais, quais são os cumprimentos e valores que seu projeto tem, declarando como é que ele vai ser publicado depois, se vai ser através de artigo científico, se vai ser através de criação de livros, e a destinação dos materiais ao qual você vai ter a coleta também. Então, por exemplo, nós que trabalhamos com resíduos humanos, com coleta de sangue, de genética, entre outros fatores, temos que, no momento de submeter ao comitê de ética, fazer uma declaração, uma página de declaração, falando onde vai ser armazenado esse sangue, esse material biológico, qual vai ser a destinação desse material biológico durante o processo. Então, se eu coletei o material sanguíneo, o que eu vou fazer com ele? Eu tenho que declarar também depois que terminar a pesquisa, como vai ser tratado esse material, como ele vai ser descartado, afinal de contas, é um material biológico. Eu poderia, por exemplo, estar trabalhando com pessoas com alguma IST, por exemplo, um HIV, e aí eu não posso simplesmente pegar esse sangue e descartar em qualquer lugar. Eu tenho que indicar ao comitê de ética como é que esse material sanguíneo vai ser descartado posteriormente. Quando eu penso em modelos animais, eu tenho que indicar ao comitê de ética qual tipo de animal que eu vou utilizar, solicitar esses animais também junto à universidade. Depois eu tenho que indicar como é que eles vão ser tratados durante a pesquisa, como é a alimentação, a água desses animais, como é que eles vão ser alojados, em quantos animais por gaiola, como no meu caso, que a gente trabalha com ratos aqui também. A gente tem que indicar como é que eles vão ser armazenados, como vai ser a eutanásia, se for ter eutanásia, como vai ser a eutanásia desses animais, garantindo que eles sofram o mínimo possível ou não sofram para que se tenha a eutanásia deles, e qual vai ser a destinação da carcaça e materiais biológicos também desses animais. Tudo isso tem que ser feito em declarações para submeter ao comitê de ética. É muito importante a pessoa ter consciência de todas essas questões, né? Principalmente com esse material biológico que pode trazer algum risco caso seja descartado de qualquer maneira. E como que são feitas as correções desses projetos que são submetidos e quais que são os prazos envolvidos? Bom, isso aí pode variar, né, de local para local, de instituição para instituição, mas aqui no modelo que eu tenho, que eu trabalho aqui dentro da Universidade Federal de Alagoas, a gente tem um comitê de ética que é montado por vários professores de diferentes departamentos para que se tenha diferentes visões em diferentes áreas. E aí você submete o seu projeto pela primeira vez, o projeto vai para o comitê de ética, e aí eles fazem a primeira avaliação e dão um feedback
feedback através da plataforma Brasil, para que você responda todas as dúvidas deles. A partir do momento que você submete a segunda versão do seu, eles vão fechando o seu projeto e deixando ele da lógica mais perfeita possível, para que assim ele garanta todos os direitos e autonomias da pessoa que vai ser pesquisada posteriormente, ou do animal, né, se for o caso. E aí os prazos geralmente variam de universidade para universidade, como eu já citei. E aí os projetos, quando vão para o Comitê de Ética na Plataforma Brasil, ele entra numa escala de submissão. O primeiro submetido vai ser o primeiro avaliado, o segundo avaliado. Só que para alguns tópicos, como por exemplo no caso de um trabalho de conclusão de curso, onde o aluno vai definir mais para o final do curso o que ele vai pesquisar, ou até mesmo um mestrado que só dura 2 anos, é interessante que a pessoa já entre e não demore submeter ao Comitê de Ética e Pesquisa, porque senão você tem correções, pode ter várias correções no seu projeto, principalmente quando é um projeto que tem um caráter mais especial a ser avaliado, por exemplo, com material biológico ou outras questões, pode ser que ele passe por vários processos de correções. E isso pode atrasar o andamento da sua pesquisa e atrasar o seu produto final, que seria os seus artigos ou a sua defesa da dissertação ou do trabalho de conclusão de curso. No doutorado, a gente tem um prazo a mais, que são 4 anos, então isso pode facilitar um pouco de certa forma. Mas no mestrado, com apenas 2 anos, isso pode te complicar. Então é legal que a pessoa já entre e já comece a pesquisar sobre o comitê de ética, os modelos, as declarações de trabalhos que ela vai ter que fazer e submeta ele ao processo o quanto antes, né? Nesse processo da pessoa fazer essa submissão e ter essas correções, na sua experiência, dura mais ou menos quanto tempo? Se você pudesse dizer uma média. Eu sei que varia de projeto para projeto, mas se fosse para você dizer um tempo médio, quanto que você acha que demoraria desde a submissão até ser aprovado? Bom, dificilmente a pessoa consegue ser aprovado diretamente na primeira vez, a não ser que ela já trabalhe com um comitê de ética ou que o orientador consiga alinhar bem esse projeto dela para que seja aprovado em primeira instância no comitê de ética, né? Então, pensando no mínimo uma segunda correção, e dependendo de quanto tempo a pessoa leva para fazer a primeira correção e submeter de novo, né? Ele demora aí uns 2 ou 3 meses para ser aprovado. Mas experiência própria, o meu no mestrado demorou mais. Eu gastei 6 meses e meio para conseguir aprovar meu projeto. E eu já vi projeto demorar até 9 meses para ser aprovado no comitê de ética. E é bom a pessoa não demorar muito para essa submissão, para evitar esses atrasos, né, dentro da sua pesquisa. Então, realmente é muito importante, né, a pessoa já entrar consciente disso e já fazer esse processo logo no início, né? Porque pode ser que leve muitos meses. Bom, então eu agradeço ao professor Igor por ter participado aqui conosco. Desejo um bom domingo a todos e encontro com vocês na próxima semana com mais um podcast. Muito obrigado, pessoal. Bom domingo a todos. Tchau, tchau.